Rezende, que hoje está lançando aqui na Finilige 2 livros, que um é Missão Moleskine e o outro é A Poesia pela Primeira Vez. Eu vou fazer as perguntas que a gente lançou aqui e depois eu vou fazer umas perguntas que eu preparei. Para você, a leitura pode levar à escrita? Primeiro eu tenho que dizer que é uma honra ser entrevistada por você, né, Nina? Uma grande alegria. Sim, a leitura pode levar à escrita e, em geral, ela leva. Pode não levar à escrita literária, mas te leva a escrever um e-mail mais adequado, mais interessante, uma carta mais bem escrita, um memorando, qualquer tipo de texto, né? Um bilhete. Então, quando você lê muito, você escreve melhor. Não é necessário que seja literatura, porque para escrever literatura, aí você tem que ter vocação, tem que ter talento, tem que se dedicar mais, tem que ler muito mais, ler vários tipos de autores. Mas, em geral, né, ler leva à escrita, sim. O que te fez começar a escrever? O que me fez começar a escrever foi ouvir histórias. Eu ouvi histórias de assombração que minha mãe contava, a minha avó Chiquinha também contava histórias de assombração. E eu sempre, Nina, ficava assim encantada com as palavras e também com a entonação com que elas usavam para contar aquela história. Então eu comecei ouvindo histórias, me encantava com as histórias e desde pequenininha eu gostava de contar histórias também. E era legal, Nina, porque eu não preparava a história. Eu não sabia que história que eu ia contar, sabe? Eu inventava a história na hora. Eu falava assim, era uma vez. Aí quando eu dizia, era uma vez, que são palavras mágicas, né? A história vinha. Então foi assim que tudo começou. Qual foi sua inspiração para escrever a poesia pela primeira vez? A poesia da primeira vez, eu não planejei, não construí a história antes, não fiz roteiro, nada. De repente eu coloquei lá, pequenininha, sabe? Só o nome, pequenininha. Aí eu pensei, a personagem é pequenininha. Aí continuei, pequenininha ela, mas tão pequenininha que o nome virou pequenininha. Comecei assim, com essa frase. Aí, será que é importante eu colocar o nome, o verdadeiro nome dela? Aí eu continuei. Ninguém sabia mais o nome verdadeiro dela e continuei. Então, até o final da história, eu não conto o verdadeiro nome da pequenininha. Ou melhor dizendo, o nome verdadeiro dela é pequenininha. E Missão Moleskine? Missão Moleskine também não planejei, né? Mas comecei uma história, assim, em que uma menina de 15 anos, do signo de Peixes, que é o meu signo, né? E dizem que quem é do signo de Peixes tem todos os signos dentro de si. Você é do signo de Peixes? Então, sou. Tem todos os signos dentro de você. Ou seja, você tem uma complexidade humana muito grande. Dentro de você existem todos os signos. Dentro de mim também, né? Porque eu também sou pisciana. Então a minha personagem é do signo de Peixes, tem 15 anos. E ela quer... Aí de repente veio essa ideia. Ela quer viver uma história de amor poética. Depois é que surgiu o nome dela, Elvira Guiomar Alves Ribeiro. Então começa assim, sem que eu planeje nada, eu faço questão, né, de ser leitor o tempo todo e aos poucos a história vai se construindo. Qual é a sua sensação quando você termina de escrever um livro? Eu fico com saudade dos personagens, dá uma saudade deles. Aí eu de vez em quando releio o livro. Como eu vou muito às escolas, viajo muito para conversar sobre os meus livros, aí volta e meia eu leio, né, um trecho ou outro, aí eu mato a saudade. Eles ficam para sempre, né, convivendo comigo. Né? Aquela frase famosa do Guimarães Rosa, né? A literatura é feita de palavras que querem morar dentro da gente. Você se sente triste quando alguma pessoa não gosta dos seus livros? Olha, quando alguma pessoa não gosta dos meus livros, ela não costuma me dizer, ela não costuma me contar, né? Então eu prefiro, assim, me lembrar das pessoas que leem e que gostam. Eu tenho certeza de que algumas não gostam. Ninguém escreve de um jeito que todo mundo se apaixone. É claro que não existe essa unanimidade.
né? Mas não tem importância não, porque o mais importante é saber que eu faço um trabalho do qual eu não abro mão, né? Eu tenho um projeto estético, né, Nina? Não abro mão daquele projeto estético, eu quero que meu texto tenha qualidade e pode ser que um ou outro leitor não se identifique com ele. Mas também pode ser, sabe, Nina, eu fico pensando assim, pode ser que ele não se identifique hoje, mas se identifique, quem sabe daqui a uns tempos, eu sonho com isso. Qual foi sua sensação ao ganhar os seus 3 jabutis? Olha, menina, vou te contar uma coisa. Foi bom demais na conta, menina. Sabe por quê? Ai, eu fico muito emocionada de contar isso. Porque olha só, Nina, eu havia sido indicada ao Jabuti 3 vezes na década de 80 e de 90. Tinha sido indicada, tinha sido finalista 3 vezes e não havia ganhado. Aí eu pensei assim, não vou ganhar esse trem nunca, né? Eu fui indicada 3 vezes, fui finalista, não ganhei. Mas eis que se não quando, né? Em 1900, não foi em 1900 não, foi em 2012, faz pouco tempo. Em 2012, numa noite de novembro, uma noite mágica, aconteceu de eu ganhar numa noite só 3 jabutis. Quer dizer, aqueles 3 que eu havia sido indicada antes, chegaram juntos, né? Chegaram juntos. Primeiro lugar de livro juvenil, segundo lugar de livro juvenil e o livro de ficção do ano. Então, 3 jabutis. Legal demais da conta, né? Então. Haja alface. Você quer deixar um recadinho para as crianças que são ou serão seus leitores? Que são ou serão meus leitores? Leiam cada vez mais todo tipo de livro. Aos poucos vocês vão descobrir aqueles livros mais maravilhosos, com os quais vocês se identifiquem mais. Aqueles autores, né, que vocês vão apreciar cada vez mais. Quem lê não sofre de solidão. Quem lê aproveita o lado bom da solidão. Parabéns, muito obrigada. Obrigada a você, você é muito linda. Querida. Linda. 2 piscianas, ó, 2 piscianas.